Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, estamos começando agora mais uma edição informativa do Mundial Telenotícias. Acompanhe comigo, eu sou Paulo Echevarria. O Irã lançou nesta terça-feira um satélite ao espaço em um foguete russo. Segundo as autoridades do país, o objetivo é monitorar as fronteiras, aumentar a produtividade agrícola, observar os recursos hídricos e prevenir os desastres naturais. Teherã, que mantém vínculos com a Rússia e evita criticar a ofensiva na Ucrânia, buscou despistar as suspeitas de que Moscou utilizaria o equipamento para vigiar objetivos militares de Kiev. Na semana passada, o jornal The Washington Post citou um funcionário de inteligência que acusava a Rússia de planejar utilizar o satélite por vários meses para apoiar as operações militares antes de permitir que o Irã assuma o controle. Apesar disso, a Agência Espacial do Irã garantiu que o país vai controlar desde o dia 1 e que nenhum terceiro vai poder acessar as informações enviadas pelo satélite. De acordo com autoridades iranianas, a missão tem o objetivo de monitorar as fronteiras do país, aumentar a produtividade agrícola, monitorar os recursos hídricos e prevenir os desastres naturais. Taiwan iniciou nesta terça-feira uma simulação de defesa da ilha com munição real de artilharia. O exercício veio depois das grandes manobras militares executadas pela China ao redor do território. O Ministério das Relações Exteriores acusou Pequim de preparar o terreno para uma invasão da ilha. China has used the drills in its military playbook to prepare for the invasion of Taiwan. It is conducting large-scale military exercises and missile launches, as well as cyber attacks, disinformation campaign, and economic coercion in an attempt to weaken public morale in Taiwan. Os exercícios foram realizados no condado meridional de Pingtung e duraram pouco menos de uma hora. A China começou os maiores exercícios militares da história do país ao redor de Taiwan na semana passada, em resposta à visita à ilha da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a principal autoridade americana a visitar a região em décadas. Taiwan tem um governo autônomo e vive com a ameaça de uma invasão da China, que considera o território uma província do país que deve ser reincorporado algum dia, inclusive pela força se necessário. O presidente americano Joe Biden assinou nesta terça-feira uma lei multibilionária que impulsiona os semicondutores domésticos e outros setores manufatureiros de alta tecnologia. Os Estados Unidos temem o risco de serem superados pela rival industrial China. O decreto inclui cerca de 52 bilhões para promover a produção de microchips. Dezenas de bilhões de dólares a mais são alocados para pesquisa e desenvolvimento científico. A Casa Branca diz que o compromisso do governo de fortalecer as indústrias de alta tecnologia já está atraindo investidores privados em grande escala, com cerca de 50 bilhões de dólares apenas em novos investimentos em semicondutores. A maior parte disso é um plano anunciado pela empresa norte-americana Micron para investir 40 bilhões de dólares em expansão doméstica até 2030. Biden disse em um discurso na Casa Branca que a injeção de dinheiro do decreto vai ajudar a ganhar a competição econômica no século XXI. Um dos principais temas do democrata desde que assumiu o cargo tem sido a necessidade de renovar a liderança dos Estados Unidos em inovação de ponta e reconstruir a base industrial local diante dos gigantescos investimentos chineses.
Os semicondutores são particularmente preocupantes para a Casa Branca porque são vitais para tudo, desde máquinas de lavar a armas sofisticadas, e quase todos são fabricados fora dos Estados Unidos. Embora o semicondutor tenha sido inventado nos Estados Unidos, o país produz apenas cerca de 10% da oferta global, de acordo com a própria Casa Branca. A decisão de Biden também visa os eleitores. Ele quer gerar entusiasmo, já que o Partido Democrata tenta defender uma pequena maioria do Congresso de uma tomada republicana nas eleições de meio de mandato de novembro. Ele disse aos americanos que estudos mostram que a expansão das fábricas criará cerca de 1 milhão de empregos na construção nos próximos 6 anos e ressaltou, abre aspas, estes são empregos sindicais que pagam o salário vigente. Os preços ao consumidor no Brasil apresentaram uma redução mensal de 0,68% em julho, o menor registro desde o início da série histórica em 1980. E o acumulado para 12 meses está em 10,7%. O índice de preços ao consumidor amplo, considerado a inflação oficial do país, teve queda de 0,68% em julho. Esta é a menor taxa da série histórica, iniciada em 1980, e a primeira queda em 2 anos. No acumulado de 2022, a inflação oficial está em 4,77% e em 12 meses ficou em 10,07%. Em junho, os preços ao consumidor tiveram um aumento de 0,67%. O número contrasta com a crise inflacionária que impulsiona as taxas de juros desde o ano passado no Brasil. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o resultado mensal foi influenciado principalmente pelo setor de transportes, que teve a maior queda e contribui com o maior impacto negativo no índice. A retração nesta categoria é explicada pela redução de 14,15% dos preços dos combustíveis em julho. Há uma semana, as prateleiras da cozinha da família Barros, em Belo Horizonte, estavam vazias. Agora, os armários estão cheios de mantimentos depois que Miguel, um menino de 11 anos, ligou para a polícia desesperado para informar que não tinha nada para comer em casa. A história viralizou e as doações começaram a chegar de todo o Brasil. Muita coisa mudou na casa desta família em Santa Luzia, periferia de Belo Horizonte, Minas Gerais, nos últimos dias. Na semana passada, Miguel Barros, de apenas 11 anos, ligou para a polícia desesperado para informar que não tinha nada para comer. Ele chegou em mim e me contou, mãe, eu liguei para a polícia e pedi à polícia para trazer comida para nós, porque nós não tinha nada, né, mãe? Eu podia fazer isso? Falei, Miguel de Deus, mas polícia não vai atender esse chamado, porque a polícia faz outras coisas. E, na verdade, eu não acreditei que os policiais iam vir. Célia, mãe de Miguel, tem 46 anos e é solteira. Ela tem 8 filhos e costumava fazer bicos, mas com a pandemia ficou desempregada. Após a ligação de Miguel, uma viatura foi encaminhada até o local para averiguar a situação, que os agentes pensavam se tratar de um caso de negligência. Mas, ao chegar na casa, se depararam com uma situação cada vez mais comum no país. Uma mãe que luta para alimentar os filhos, enquanto os preços dos alimentos sobem e a renda diminui. Eles olharam, né, para os armários, olharam, tudo não tinha nada, só mesmo um fubazinho. E ali os meninos já não queriam mais. O estômago deles já não aceitava mais. Então, assim, quando eles viram aquela situação, eles falaram assim, ô mãe, então a gente achou que era maus tratos, mas aqui é necessidade mesmo, né? Eu falei, tô com muita fome. Os oficiais foram ao supermercado e retornaram com uma cesta básica de alimentos, além de doações do dono do estabelecimento. A história foi parar na imprensa e logo viralizou. Então, as doações começaram a chegar de todo o Brasil e também de fora, lotando a cozinha da família. Veio muita comida diferente, que eu nem sei qual comida que eu vi, é muita comida diferente.
E isso é tanta coisa, tanta doação, que agora eu que não tinha nada, hoje eu tenho para poder ajudar as pessoas. A história da família que mostramos no jornal representa uma situação que já esteve muito pior. A equipe econômica do atual governo tem trabalhado dia e noite para reverter esses dados e tem conseguido. O problema é que tinha muita coisa estragada que não se consegue mudar da noite para o dia. Tem que se buscar os setores mais emergenciais e focar naquilo que precisa ser resolvido com rapidez. A questão da pobreza extrema é uma delas. E como se melhora isso? É buscando o controle da inflação para que o custo de vida não eleve o preço dos alimentos, é proporcionando a criação de mais empregos para que haja recorrência financeira salarial e principalmente programas sociais de caráter emergencial, como o Auxílio Brasil. Esses 3 principais itens têm sido trabalhados pela atual equipe de governo e nós estamos vendo os resultados aparecerem. O IPEA, que é um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, trouxe uma expectativa de redução no número de famílias de extrema pobreza para 4% até o final desse ano, muito abaixo da média mundial. Ou seja, está dando resultado. As micro e pequenas empresas foram responsáveis pela criação de 72% de novos postos de trabalho formal. Foram mais de 1 milhão de empregos criados por este setor. Então, estamos ou não no caminho certo? O problema é que se trata de ano eleitoral e, como sempre, surgem os espertinhos que veem oportunidades de ganhar com isso, dizendo que poderia estar melhor, como se eles tivessem a fórmula mágica de acelerar todo o melhoramento que está sendo feito agora. Sem falar que todos eles já estiveram no comando da máquina pública e nunca conseguiram deixar o país como eles prometem que deixarão. O Brasil é um país imenso, com 8.511.000 quilômetros quadrados e uma população de quase 210 milhões de habitantes. O trabalho é difícil e requer muito conhecimento e seriedade, e, sobretudo, tempo para ser realizado, dado a extensão dos dados territoriais. Lembramos que, se está difícil agora, não é culpa de quem está no comando, porque em 3 anos e meio, mesmo que se queira, não se consegue destruir um país tão rápido sem que alguém sofra um processo de impeachment, por exemplo. Se a recuperação está lenta, é por inteira culpa dos anteriores, que trouxeram os problemas que encaramos hoje. Esses são a verdadeira ameaça que, se não for estancada, vai trazer o aumento do caos. Este governo que está aí tem trabalhado mais que os outros para tapar os buracos e consertar o que estava destruído. E ainda encontra tempo e espaço para solucionar o emergencial. O pior cego é aquele que não quer ver. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. É uma satisfação conduzir os primeiros gripens de série no Brasil. Senta bola, Brasil! É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O Quênia realizou eleições presidenciais nesta terça-feira em um contexto de crise e os favoritos para suceder Uhuru Kenyatta são Raila Odinga e William Ruto.
Os quenianos votam nesta terça-feira em uma eleição acirrada na qual o veterano opositor Raila Odinga e o vice-presidente William Ruto são os principais favoritos na disputa pela presidência do principal motor econômico do leste da África. Os cidadãos esperam uma transição pacífica de poder depois de quase uma década sob o governo do presidente Uhuru Kenyatta, mas ainda há preocupações sobre possíveis fraudes eleitorais e a eclosão de violência, como ocorreu nos últimos pleitos. Mais de 22 milhões de pessoas estão registrados para votar nessas eleições organizadas em um contexto de fortes aumentos nos preços dos alimentos e combustíveis, uma seca severa que deixou milhões de pessoas em situação de fome e grande indignação com a elite política. O vice-presidente William Ruto disputa contra o veterano líder da oposição Raila Odinga, agora apoiado por Kenyatta após uma surpreendente mudança de alianças. Analistas sugeriram nos últimos dias que a vitória poderia ser conquistada por estreita margem por Odinga, ex-prisioneiro político e ex-primeiro-ministro, que concorre à presidência pela 5ª vez. Mas se nenhum deles obtiver mais de 50%, o Quênia terá uma eleição presidencial de segundo turno pela primeira vez em sua história. O governo do presidente americano Joe Biden quer acabar com a chamada política permanecer no México. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou o fim da obrigatoriedade de os solicitantes de asilo esperarem no país vizinho enquanto seus pedidos são resolvidos na justiça. Com essa política, adotada em 2019 pelo ex-presidente Donald Trump, dezenas de milhares de pessoas foram enviadas ao México até que tivessem que comparecer perante um tribunal americano para sua audiência de imigração. O programa foi considerado cruel e perigoso, deixando pessoas vulneráveis em condições inseguras nas cidades fronteiriças. De acordo com o departamento, o protocolo de proteção ao migrante, como a política é oficialmente chamada, tem grandes falhas. Ela impõe custos humanos injustificados e tira recursos e pessoal de outras tarefas prioritárias para proteger as fronteiras. Desde o início da política em janeiro de 2019 até sua suspensão inicial, pelo menos 70 mil pessoas foram enviadas para o México. Chuvas torrenciais e inundações deixaram pelo menos 7 mortos e 7 desaparecidos na Coreia do Sul. As precipitações são um recorde no país em 80 anos. As estações de metrô e as principais rodovias ficaram submersas na capital sul-coreana, Seul, depois que chuvas torrenciais e inundações deixaram mortos e desaparecidos. Relatos locais indicam que 3 pessoas que moravam nos apartamentos de porão precários, retratados no filme vencedor do Oscar Parasita, morreram quando o local foi inundado. O dilúvio, que começou na segunda-feira, é a chuva mais forte registrada na Coreia do Sul em 80 anos, segundo a Agência Nacional de Notícias Yonhap. Partes de Seul e regiões vizinhas registraram mais de 100 milímetros de chuva por hora na noite de segunda-feira. Em um distrito da capital, chegou a 141,5 milímetros, um recorde desde 1942. O presidente Yoon Suk-yeol ordenou a evacuação dos moradores de áreas de alto risco e incentivou as empresas a permitirem horários de trabalho flexíveis. O mau tempo provocou apagões na capital e distúrbios nos transportes. O caos permanece nesta terça-feira com várias estradas e túneis bloqueados e o serviço de balsas suspenso. O mês de julho de 2022 foi um dos mais quentes já registrados e a Organização Meteorológica Mundial pediu que os líderes do mundo acordem para as ondas de calor como a enfrentada pela Europa atualmente e alertam: o fenômeno das ondas de calor vai ser mais frequente devido à mudança climática. A informação foi divulgada nesta terça-feira pela Organização Meteorológica Mundial, a agência especializada da ONU com sede em Genebra. The world just had one of the 3 warmest Julys on record. And obviously, as we all know, there was a very prolonged, very intense heat wave affecting parts of Europe.
Em nota, a agência explica, citando dados dos serviços Copérnicos sobre a mudança climática, que o último mês foi um pouco mais frio do que julho de 2019, mas um pouco mais quente do que julho de 2016. Em geral, a temperatura no último mês superou a registrada no mês de julho durante o período de referência 1991 a 2020 em 0,4 graus Celsius. E isto apesar da presença do fenômeno natural Laninha, que, segundo a OMM, deveria ter um efeito refrescante. No mês passado, o órgão fez um apelo para que os líderes mundiais acordem para as ondas de calor como a enfrentada pela Europa atualmente, que devem ser mais frequentes devido à mudança climática, pelo menos até o ano de 2060. Além do calorão, algumas regiões do mundo enfrentam secas severas. Segundo a organização, julho passado foi o mais seco que o usual em grande parte da Europa, na maior parte da América do Norte, grande parte da América do Sul, Ásia Central e Austrália. Em contrapartida, foram registradas condições mais úmidas do que a média no leste da Rússia, norte da China e em uma ampla faixa que se estende do leste da África até o noroeste da Índia, passando pela Ásia. E as mudanças climáticas continuam a afetar as camadas de gelo nos polos do mundo. A camada de gelo sobre as águas da Antártica teve uma diminuição de 7% em relação ao ano passado. O Serviço de Monitoramento Copérnicos informou nesta terça-feira que a camada de gelo sobre as águas da Antártica foi reduzida. O mês de julho teve um dos piores níveis detectados em 44 anos de registros via satélite. O gelo polar antártico mediu 15,3 milhões de quilômetros quadrados em julho, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados a menos que a média do mesmo mês durante o período entre 1991 e 2020, uma diminuição de 7%. Cientistas utilizam desde 1979 medições de satélite para estudar com precisão a evolução das calotas polares no Ártico e na Antártica. A camada de gelo flutua na superfície do mar e não inclui a cobertura da parte terrestre do polo. Estudiosos detectaram uma diminuição contínua da camada de gelo marinho desde fevereiro de 2022, mesmo com o inverno durante o mês de julho no hemisfério sul. Normalmente, a camada de gelo diminui durante o verão e é reconstituída no inverno em ambos os polos. No Polo Ártico, durante o verão no hemisfério norte, a diminuição do gelo marinho no mesmo período foi de 4%. A produtora de Lars von Trier anunciou que o cineasta foi diagnosticado com o mal de Parkinson. Os trabalhos do dinamarquês incluem Melancolia, Ninfomaníaca e A Casa que Jack Construiu. A notícia foi divulgada nesta segunda-feira pela produtora do dinamarquês, garantindo que o diretor de cinema está em forma e sendo tratado pelos sintomas. O cineasta de 66 anos é um dos promotores do Manifesto Dogma, que propõe um cinema filmado em uma relação grosseira com a realidade. Este ano, o dinamarquês vai lançar The Kingdom Exodus, a terceira parte de uma série de TV que a produtora Zentropa espera que seja concluída de acordo com o cronograma. O diretor é um peso pesado na indústria cinematográfica e uma personalidade polêmica, conhecida por incluir cenas de violência incômodas para o espectador. Seus trabalhos incluem Dançando no Escuro, Dogville e Anticristo. E agora mais um rápido intervalo e já voltamos. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. É preciso coragem para olhar para o passado e ver as adversidades que superamos. Durante todo o caminho, enfrentamos batalhas, fazemos escolhas e sabemos que não chegamos sozinhos onde estamos. A Marinha está repleta de grandes heróis que inspiram novas histórias. Somos a força que transforma. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Agentes do FBI revistaram a casa de Donald Trump na Flórida.
Foi o que afirmou o ex-presidente em uma publicação na internet classificando o ato de má conduta processual. Em um comunicado na rede social Truth, da qual é proprietário, o republicano chamou o ato de má conduta processual e disse que são tempos escuros para a nação. Para o ex-presidente, trata-se de um ataque dos democratas da esquerda radical que não querem que ele se candidate à presidência em 2024. O FBI ainda não confirmou a ação nem informou seu motivo. Trump está no centro de uma série de investigações judiciais. O Departamento de Justiça americano investiga o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos por uma multidão de apoiadores de Trump, um incidente que também é investigado por uma comissão da Câmara dos Representantes. O procurador-geral Merrick Garland ainda não identificou um culpado. O fato de Trump ter levado pelo menos 15 caixas de documentos do governo para a Flórida após sua derrota nas eleições de 2020 é o objeto de uma investigação separada. Os esforços para anular os resultados das eleições de 2020 também estão sob investigação no estado da Geórgia, enquanto que as práticas comerciais de Trump estão sob investigação em Nova York. Com o índice de aprovação do presidente Joe Biden caindo abaixo de 40% e os democratas podendo perder o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato em novembro, Trump parece otimista de que pode aproveitar a onda republicana para retornar à Casa Branca em 2024. And you know what? That's going to be a story for a long time. What a disgrace it was, but 3 palestinos morreram nesta terça-feira em uma operação das forças israelenses na cidade de Nablus, na Cisjordânia ocupada. Em um comunicado, o exército de Israel afirmou que Ibrahim al-Nablusi, que era considerado terrorista, morreu na incursão. Ele era comandante da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa, um dos principais grupos militantes presentes na Cisjordânia que operam sob o partido governante Fatah. A operação aconteceu 2 dias depois do final de uma operação militar israelense contra o movimento armado palestino Jihad Islâmica na faixa de Gaza, que terminou com 46 palestinos mortos. Pelo menos 57 palestinos morreram no conflito desde março, a maioria na Cisjordânia. Entre as vítimas, há acusados de serem militantes e não combatentes, como crianças e a jornalista da Al Jazeera Shirin Abu Akleh. A organização política e paramilitar fundamentalista islâmica Hezbollah advertiu Israel nesta terça-feira sobre as águas disputadas com o Líbano no Mediterrâneo. O chefe do grupo, Hassan Nasrallah, fez o pronunciamento em um discurso televisionado por ocasião do festival religioso xiita Ashura. O líder garantiu que a mão de quem quiser tirar a riqueza libanesa será cortada. لا تخطئوا مع لبنان ولا مع شعب لبنان ولا مع المقاومة في لبنان لا في موضوع النفط ولا في موضوع الغاز ولا في موضوع الحدود البحرية وأيضا لا تخطئوا في أي اعتداء. Líbano e Israel, 2 países vizinhos que permanecem oficialmente em estado de guerra, estão em negociações com os Estados Unidos como intermediário para resolver sua disputa fronteiriça e remover obstáculos à exploração de hidrocarbonetos. Lançadas em outubro de 2020, as negociações da fronteira marítima cobriram inicialmente uma área de 860 quilômetros quadrados, de acordo com as reivindicações libanesas registradas na ONU em 2011. Mas o Líbano disse mais tarde que pretende reivindicar outros 1.430 quilômetros quadrados, incluindo parte do campo de gás de Karish. Para Israel, esse depósito está localizado em sua zona econômica exclusiva, reconhecida pelas Nações Unidas. Uma delegação americana na Colômbia afirmou que o país busca agora uma nova abordagem sobre a guerra às drogas. O novo presidente colombiano defende essa nova maneira de encarar o problema. Os Estados Unidos estão dispostos a uma conversa aberta e honesta com a Colômbia sobre a guerra às drogas. Assim garantiu uma delegação americana que foi à posse do novo presidente do país sul-americano, Gustavo Petro. I think what the president wants to do is to have peace, same as us in the United States. And so I saw the room to have open and honest conversation and dialogue. Durante o discurso de posse, Petro pediu uma nova convenção internacional que aceite que a guerra às drogas fracassou.
O novo líder colombiano lembrou das mortes de mais de 1 milhão de latino-americanos na luta contra narcotraficantes e as dezenas de milhares de americanos que morrem de overdose todos os anos. Depois de 4 décadas de luta antidrogas, a Colômbia é o maior produtor mundial de cocaína e os Estados Unidos o principal mercado. Petro propõe suspender a extradição aos Estados Unidos dos traficantes que façam um desmantelamento pacífico da estrutura. Apesar disso, ele admite que a iniciativa depende de uma negociação com o governo americano, que ainda não se pronunciou sobre a iniciativa. Morreu aos 84 anos o estilista japonês Issei Miyake. Ele fez parte de um grupo de jovens designers do Japão que conseguiu deixar uma marca na moda em Paris nos anos de 1970. Uma funcionária de sua empresa em Tóquio anunciou nesta terça-feira que a morte aconteceu na noite do dia 5 de agosto, sem dar mais detalhes. Segundo a mulher, o funeral de Miyake já aconteceu apenas na presença de parentes, de acordo com seus desejos, e não há planos de uma cerimônia pública. Miyake integrou o grupo de jovens estilistas japoneses que deixou sua marca em Paris na década de 1970. Ele foi pioneiro no uso de roupas confortáveis de alta tecnologia, deixando de lado a grandiosidade da alta costura em favor do que ele chamava simplesmente de fazer coisas. Nascido em Hiroshima em 1938, Miyake tinha 7 anos quando os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica em sua cidade em agosto de 1945. Sobreviveu à explosão, que deixou quase 140 mil mortos e abriu a porta para o fim da Segunda Guerra Mundial, após o lançamento de outra bomba nuclear contra Nagasaki 3 dias depois. Ele criou o Miyake Design Studio em 1970 em Tóquio e pouco depois abriu sua primeira loja em Paris. Na década de 1980, no auge da carreira, Miyake começou a experimentar com materiais como plástico, metal, arame e até papel artesanal japonês. E quem também morreu aos 73 anos foi Olivia Newton-John, que ganhou fama mundial pelo papel no musical Grease, nos tempos da brilhantina. A atriz foi diagnosticada com câncer de mama em 1992 e desde então passou a se dedicar à luta contra a doença. A informação foi confirmada pela família em comunicado divulgado nas contas oficiais da atriz nas redes sociais, 3 décadas após ser diagnosticada com câncer de mama. Segundo o marido John Easterling, ela faleceu pacificamente em seu rancho no sul da Califórnia esta manhã, cercada por familiares e amigos. Newton-John, que iniciou sua carreira em 1963, dedicou grande parte do tempo a atividades de caridade desde que começou sua luta contra a doença em 1992. A estrela, nascida no Reino Unido e criada na Austrália, usou vários álbuns e shows para arrecadar fundos para a pesquisa e a detecção precoce do câncer de mama. Ela ajudou, inclusive, na construção de um centro de saúde em Melbourne, que leva o seu nome. A França prepara uma tentativa de resgate da baleia beluga, que está perdida no Rio Sena. O objetivo é devolver o animal ao mar, mas a operação é complexa e oferece riscos. Especialistas marinhos franceses vão tentar resgatar a baleia beluga que está no Rio Sena e devolvê-la ao mar. A operação é complexa e arriscada para um animal já doente e desnutrido. Le camion va être réfrigéré, enfin pas très froid, mais à une température qui va lui convenir, avec de l'humidité, un centre de confort, donc il n'y a pas de risque d'asphyxie. De ce que me disent les spécialistes, effectivement le stress peut être un facteur de décès ou de malaise pour l'animal, mais c'est quelque chose qui existe même pour les animaux en très très bonne forme, donc c'est un risque qui est indépendant de la situation de ce beluga-là et qui existe, donc on s'y prépare aussi en espérant que ça n'arrivera pas. O cetáceo de 4 metros, uma espécie protegida geralmente encontrada nas águas frias do Ártico, foi avistado há uma semana em direção a Paris. Durante a noite, a equipe vai tentar colocar o animal de 800 quilos no caminhão refrigerado para levá-lo a uma bacia de água do mar não revelada, onde poderá ser tratado por vários dias antes de ser lançado em mar aberto. Esta é a segunda beluga já vista na França.
A primeira foi capturada em uma rede de pesca em 1948. E ficamos por aqui com esta edição, mas daqui a pouco tem mais. Um forte abraço e até lá. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora, existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.